Olá, olá! Temos Olá, áudio, temos áudio. Estamos de volta. estamos de volta. E aí, você vai Sempre querer? é o meu aqui ou eu estou escuro mesmo? Não, é porque agora eu estou com o padrão é, live aqui, o padrão profissional. Olha que Você? glória! Teremos a presença de Fernanda hoje. Que maravilha! Uhul! A Gleice estava na sua live Estava ontem. ontem, estava ontem na live Tava. com o Fabrício. Isso aí ficou sabendo, ficou sabendo. Importantíssimo, importantíssimo. Aqui estamos de volta! Estamos de volta! Fingimos que fomos e voltemos, como dizia aquela propaganda É isso comercial aí. antigo, né? Porque eu era um jovem adolescente. Há um tempo atrás. Há um certo tempo atrás, né? É, Muito tempo atrás. Não queria entregar, não, mas há muito tempo atrás. Estou na época que o arco-íris era preto e branco. a gente na semana passada tentou. A gente tentou, tô lendo a mensagem da Fernanda. A gente começou a conversar sobre os primeiros passos de uma cozinha Lean. Sim, E eu acho que a gente vem seguindo, então, os passos das suas lives com o Fabrício, do que vocês têm conversado um pouco, né? Já tem alguns dias que vocês têm falado sobre o agente Lean e como ele deve ser. E aí a gente resolveu trazer para o nosso mundo aqui da cozinha, então, para o food service, para as isso. nutricionistas e para os gestores ali da produção. É... Como é que a gente, então, vai funcionar como agente Lean, né? Como é que eu e Fernanda, a gente tem feito e como é que você enxerga aí que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Como é que a gente se torna um agente? Vem com a Trocadilho. gente para saber como que a gente virou a gente. Ó, que coisa É, vai dar um poema. nó na cabeça. Ontem a gente Não, estava primeiro ponto. conversando, né? Sobre Sim, isso. sim. Pode falar. Exatamente. O primeiro ponto eu acho que é o seguinte, é entender, e aí para quem não está acompanhando as lives lá com o Fabrício, que já foi acho que a 3. terceira live com esse assunto, já temos prevista a quarta para a semana que vem, terça-feira. Então, terça-feira, acho que é 26, terça-feira, dia 26, Acho que sim. às 7h30 da noite, tá lá, Perfeito. pessoal que nos acompanha. Já está com a data prevista, daqui a pouco estamos divulgando o material, mas já quem está nos acompanhando, quem nos acompanha fica sabendo em primeira mão. Então é isso Isso aí, aí. a live, terça-feira, dia 26, continuando falando sobre o Agente Lean. Isso aí. E na cozinha também tem a gente. Na cozinha tem a gente. Né? Temos dois tipos de A agente. gente, viu? O agente separado e o agente junto. Tem os dois tipos. Tá? O agente é quando nós estamos lá, né, independente de quem somos, o que fazemos, né, estamos lá na galera, estamos lá na cozinha, a gente está de buenas lá. Então, estamos lá. Agora, o agente Lean, que nada mais é que um agente de mudança, um agente de transformação, né, que é como a gente comentou, né, lembra? Logo no começo, que é quem vai puxar. É a pessoa que está lá no começo da fila. Uhum. Né? Então, é aquela pessoa que vai dar o norte, a pessoa que é a bússola. E aí, eu acho que é muito comum, e aí tem uma questão muito interessante. Porque normalmente numa indústria, dependendo do porte e do tamanho da indústria, a indústria consegue facilmente contratar um profissional e ter um profissional dedicado. Eu já Sim. atuei muito, já fui esse profissional, contratado para ser elitista da empresa, né? Com a responsabilidade de ser o agente Lean, de ser o norte Uhum. verdadeiro ali da empresa, para fazer todo o trabalho e todo o papel. Né? Só que fica aquele alerta que a gente sempre dá um alerta, né? Por mais glamuroso que possa parecer, por mais bonito e chique, legal e na moda que é esse nome agente Lean, a gente tem que avisar. Não é essa festa toda, não é esse oba-oba todo. Tá?
Eu costumo brincar, falo muito até com o Fabrício, nós que já, eu que me tornei, não me tornei não, né? Mas assim, que foi incumbida a minha missão de ser agente Lean lá em 2006. Né? Então, em 2006 chegaram para mim e falaram, tá, você tem que ser o agente Lean. E eu digo o seguinte, né? Que não é um cargo, não é uma função, tá? Não é promoção, às vezes é um castigo. Ser o agente Lean é um castigo, porque tem certas atribuições que não são divertidas. Tá? Eu acho que a principal delas é justamente tirar as pessoas da zona de conforto, e com isso você vai incomodar, e com isso você vai criar algum certo tipo de inimizade no primeiro momento. Então, assim, tem que querer, tem que gostar muito, tem que acreditar muito para empenhar de forma correta, da melhor forma possível, essa função. Agora, como eu falei, na indústria a maioria das indústrias tem porte, ela tem condições de arcar e ter o seu agente Lean particular, né? Um agente particular. Nem todas as indústrias têm condições. Sim. Nem todas as empresas, nem todos os tipos de negócio. Porque, em geral, é uma mão de obra cara. E foi o que a gente estava conversando ontem, né? Que nós, nutricionistas, normalmente, assim, quando a gente não é contratada como CLT, nós da Cozinha Lean, nós somos consultoria. É uma consultoria onde a gente vai ali no local, dependendo do contrato, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E essa é a nossa... a gente vai lá, tem uma visita de 1, 2 horas, e a gente é contratado normalmente para... Uma coisa que eu e Fernanda, a gente sempre conversa, a gente é contratado para fazer controle higiênico sanitário, para a gente poder deixar tudo na conformidade, para o restaurante, a gente chama de cozinha, né? Mas seja restaurante ou supermercado, ou qualquer coisa assim, para ele não ser autuado pela vigilância sanitária. E aí nós duas, como agente Lean, a gente vai ali conversando e vai aos poucos mostrando para eles ali o que é realmente o que a gente faz, né? Sim. O ponto é o seguinte, acho que aí cabe esclarecer, né, que assim, ninguém vai chegar e chamar para chegar e falar assim, vamos, vem aqui ser o agente Lean. Exatamente. Isso aí não vai acontecer. Pouquíssimas vezes. Porque, na verdade, a não ser, sabe quando? Eu acho que esse cenário ainda vai existir. A partir do momento que começar a ter visibilidade, alguns tipos de negócios no ramo do food service, que passam que tem grandes ganhos e começam a divulgar que estão tendo esses ganhos, porque iniciaram como estão numa jornada Lean. Sim. Então, aí, talvez, como nas indústrias, porque grandes, né, nós temos a grande referência mundial, que é a Toyota, que a referência inicialmente era a referência das indústrias automobilísticas, depois acaba sendo referência para outras indústrias, e essas outras indústrias de outros segmentos acabam sendo referências para indústrias de seus segmentos. Então, isso vai puxando. Sim. Então, eu acredito que num futuro não próximo, mas também não muito distante, nós vamos ter a mesma situação no food service. Né? O restaurante do João melhorou absurdamente por causa disso. Tá? Então, assim, fazendo uma analogia com um seriado de TV que a gente adora assistir, né? Daqui a um tempo vai ser a cozinha Lean, vai ser o Jacan lá do Pesadelo da Cozinha. A gente assiste um pouco. Não, chama a cozinha Lean para me salvar, entendeu? Porque o que ele fala, o Jacan é um agente. Ele é. Ele vai lá. Porque a grande verdade, trazendo uma lente mais simples para explicar, tem que ficar entrando naquelas coisas, igual a palestra, que fala de princípio, que fala de 5 princípios, 7 desperdícios e tal. Se entrar um pouco nesse método, a grande questão de uma jornada Lean é você promover o fluxo. Essa é a grande questão. Sim. É promover o fluxo.
Retirar Então, desperdícios. e lógico, você vai promover o fluxo como? Eliminando desperdício. Aí, porque assim, imagina um rio. Né? Acredito, todas as pessoas sabem o que é um rio, já viram um rio de perto. Então você imagina um rio que tem lá o seu curso e tem a água correndo no rio. Se o rio está cheio de lixo, árvore que caiu, pedra, carro velho, sofá, cama, armário, isso aqui, o fluxo é baixo. Entendeu? E você fala assim, então, vamos aumentar o fluxo. Como? Então joga mais água lá de cima? Joga água, abre para jogar para forçar? Não vai adiantar. Qual é o melhor jeito? Tira o lixo do rio. Exatamente. Então, no negócio, no food service, um fluxo de produção de alimento, né? Como é que você vai promover o fluxo? Cara, o que está impedindo? Então, nós estávamos assistindo, comentando um episódio de uma hamburgueria em que o dono chegava e ele fazia isso, ele queria empurrar, né? Ele queria empurrar. Então ele chegava mais cedo e mandava o cara começar a fazer um monte de hambúrguer. Já vai grelhando, põe na churrasqueira e vai grelhando. De uma vez. Já enche a grelha aí para acelerar, para sair mais pedido. Foi. E aí vai passando o episódio e os clientes reclamando que está atrasado que o pedido não tinha ido e o câmera mostra a churrasqueira, a grelha cheia de hambúrguer. Pronto. Então, assim, o problema do cara não é falta de água. Não é colocar mais água. Não, é ter que tirar os desperdícios, tem que tirar o lixo do rio. Exatamente. Então, ele tem que olhar o fluxo dele, da hamburgueria, da lanchonete, do restaurante, o que quer que seja, e falar, cara, o que está impedindo o fluxo? Uhum. Quais são os obstáculos que tem aqui? E aí você vai ter diversos. Desde layout, que é o mais fácil, o mais óbvio de você perceber que o layout é ruim, sim, até questões como chegar ao nível de falta de comunicação entre as pessoas. Sim. Então, o papel principal de alguém que atua na área de nutrição e quer chegar, já respondo essa pergunta, quer chegar neste status, vamos dizer assim, nessa condição, com essa capacidade de ser um agente Lean, é fundamental, primeiro fato que quando você está lá fazendo o trabalho para o que você foi contratado, que é fazer a vistoria, ver auditoria, e patati patatá, e fazer com que se cumpram as legislações, você tem que olhar para o negócio da pessoa e conseguir identificar desperdício. Exatamente. Porque se você não é capaz de fazer isso, vou te dar um triste conselho para a vida, mas que vai te ajudar muito. Desiste de ser um agente Lean. Porque senão você vai estar forçando tudo. Porque se você olhar para um negócio, se você querer chegar pondo ferramenta no negócio do cara, você já está falando para ele que ele vai ter que gastar tanto. Uhum. Sem saber se vai dar retorno. Exatamente. E essa é a grande sacada do Lean. Porque se qualquer pessoa pedir dinheiro para você, você vai falar, mas quanto é que eu ganho? Não, vamos fazer um negócio, me dá 100 reais, tá? Mas eu vou levar... É aquela famosa frase, que vantagem Maria leva, né? Eu te dou 100 reais e aí? O que eu ganho em troca? Então você fala para ele, não, vamos fazer um sistema de cuba aqui para funcionar um supermercado. Ele fala, tá, mas quanto é que eu vou gastar X, quanto é que quanto é que é o Y? Eu acho que você está tocando num ponto tão importante assim pra gente, porque é uma coisa que a gente fala muito, Fernanda e eu, que normalmente o nutricionista ele é visto como um custo pro dono do negócio. Ele não tem a obrigação de contratar o meu serviço, mas ele contrata para ele poder manter ali dentro das normas higiênico-sanitárias. Se ele precisar passar lá no negócio dele, ele precisa manter aquele negócio funcionando. E como é que a gente faz? A gente só gera custo para ele. Sim. Por quê? Porque eu faço gestão é custo. Eu chego para ele e falo assim, olha só, você precisa consertar isso, isso e isso. Gestão é desperdício. Gestão é desperdício. Só respondendo, que daqui a pouco vai sumir aqui a pergunta. Da Gleice. Da Gleice que está perguntando se precisa atingir o nível Black Belt para ser especialista em melhoria contínua.
Na verdade, você nem precisa fazer, não precisa nem ser black, nem green, nem ela, você não precisa fazer 6 sigma para você atuar em melhoria contínua. Tá? Só você pode ser um especialista em melhoria contínua sem nunca ter visto, nem saber o que é um sigma. É um título, né? É um certificado. O Black Belt é uma certificação em 6 sigma. É uma ferramenta. O 6 sigma é uma ferramenta, uma metodologia para você solucionar problemas através de análise estatística. Bom, você promove, você faz melhorias de processo usando o 6 sigma? Faz. Você faz melhoria contínua usando o 6 sigma? Não faz. Porque melhoria contínua é filosofia, é cultura. É questão cultural, melhoria contínua. Quem assistiu a live de você e do Fabrício que chegou aí agora, ontem vocês falaram... Já estava falando, começou, eu ia falar mal dele, ele chegou. Putz, poxa, Fabrício. Mas, entendeu? Então, assim, não precisa, é lógico. Se você for um Black Belt, um Green Belt, você vai ser uma pessoa com mais bagagens, com mais ferramentas para promover a melhoria de processo. Ponto. Tá. Mas você consegue fazer melhoria de processo sem utilizar ferramentas estatísticas. Você pode usar ferramentas mais simples. As 7 ferramentas da qualidade. Antiguíssimas, estão aí há anos. Você consegue fazer projetos de melhoria de processo. Tá? Melhoria contínua é cultura. Né? É aquilo que a gente fala, é você entender, visualizar o grande ganho que você quer lá na frente, subdividir em pequenos ganhos e ir trabalhando naquela coisa de disciplina diariamente, para buscar aquele grande ganho. Tá? E aí, eu vou fazer um desabafo aqui. Melhoria contínua não é melhorar sempre. Melhoria contínua não é melhorar por melhorar. Tem que ter um norte. Melhorar por melhorar é desperdício. Se não precisa melhorar, não melhore. A gente só melhora quando tem necessidade de melhorar. Melhoria contínua é a partir de um grande objetivo final que você não tem condições de atingir de uma vez só, você subdivide em vários objetivinhos, vamos dizer assim, e vai buscando continuamente, diariamente, né, dentro aí do que a gente pode chamar de uma rotina disciplinada, né, de ter ritmo, de ter ritos, né, de ter, ou seja, né, essa disciplina, esse modelo de trabalho, de ficar fazendo pequenos ganhozinhos, objetivando um ganho novo. Hoje em dia tem uns nomes chiques e bonitos em inglês que eu não gosto nem de falar. Entendeu? Mas isso aí é o princípio da melhoria contínua. Tá? Eu vou... Então, assim, deixa eu falar a Fernanda tocou um ponto aí muito interessante. Na live da semana passada, eu soltei a frase filosófica da gente ser melhor hoje do que foi ontem e do que vai ser amanhã, né? E eu acho, chegou até num ponto que eu queria tocar na live, que assim, tipo, eu tive a sorte, eu não sei se é sorte, eu acho que o Fabrício concorda comigo que o universo vai conspirando de esbarrar com você, de esbarrar com ele nesse mundão virtual e criar um vínculo mesmo e a gente tá junto e você numa disposição sem tamanho de ensinar o tempo todo. Então, fiz seu curso e te escuto falar e a gente, durante o dia, faz uma ligação e troca. E eu acho que é isso, assim. Aí a gente vai aprendendo, porque a frase é uma frase que a gente fala, que é comum e que a gente não para para pensar efetivamente, assim, o inteirinho dela, né? Assim, o que ela quer realmente dizer com aquilo. Você tem uma ideia? Eu sou fã de frases, tanto que o meu link, de Instagram da DPzinho, a DPZlinha, ele tem frases, pelo menos 1 ou 2 por semana aí. Frases, eu não consegui pegar essa pergunta, mas ela parece interessante, a minha sumiu aqui já. Mas tem frases que são frases que, assim, não são frases que devem ser seguidas cegamente. Sim. Tá? Mas são frases que nos ajudam a nos nortear.
a nos guiar. Só que tem que tomar muito cuidado, porque eu sou, né, segundo meu amigo Bruno Vasque, eu sou um caçador de frase fake, né? Porque eu descobri que a famosa frase atribuída a Deming nunca foi dita por Deming. E tem diversos cursos universitários que ensinam essa frase como sendo de Deming. Qual? O que não é, o que não é medido não pode ser gerenciado. Tá? Essa frase, para quem não sabe, eu estou para fazer de novo. Eu fiz, na verdade, quando eu fiz isso, eu escrevi num post, eu comentei num post, acho, do Bruno. Eu falei, vou fazer um post sobre isso e nunca fiz esse post. Eu fui pesquisar, eu fui atrás do Instituto Deming e tudo. Ele nunca falou essa frase. Muito pelo contrário, a frase dele é o contrário. Ela falou assim, a frase dele eu não sei a frase perfeita, tem no meu DPZ aí no Instagram, procura aí, mas é assim, mais ou menos assim, é um erro acreditar que o que não é medido não pode ser gerenciado. Essa, na verdade, é a verdadeira frase de Deming, assim como tem outras, né? Assim como tem outras frases, por exemplo, sabe, já viu uma tal da frase do Machado? Uma frase de um Machado aí? O que diz? Se me derem tantas horas para cortar lenha, eu vou passar, para derrubar uma árvore, eu vou passar tantas horas afiando o machado? Sim. Já ouviu essa frase? Você sabe quem que falou ela? Não. Eu também não sei. Mas normalmente ela é atribuída a Lincoln, Abraham Lincoln. Mas ele nunca falou essa frase. E se você procurar, e aí assim, você tem que ter a veia do agente Lean na vida, você tem que ser um cara chato, igual eu sou chato pra caramba, porque como que eu descobri? Eu comecei, bem pouquinho, eu comecei a descobrir isso como? Porque eu vi uma vez alguém postou, compartilhou no LinkedIn a frase. Aí tava lá, não, se me derem 6 horas para derrubar uma árvore, passarei as 4 primeiras afiando o machado. Legal, frase bacana, faz sentido, né? PDCA. De repente, um outro dia, uma outra pessoa postou, não, se me derem 8 horas, passarei 4 horas. Eu falei, peraí, 6 ou 8 horas? Aí eu fui, acho que no Facebook, alguém postou, não, se me derem 3 horas, eu vou ficar, peraí, mas quantas horas eles deram para ele afiar o machado? Aí eu fui pesquisar. E também nunca falou essa frase. Entendeu? E a gente tem diversas frases aí, principalmente no LinkedIn, que nunca foram ditas pelas pessoas que estão ali. Mas algumas delas, mesmo não sendo da pessoa que foi dita, algumas fazem sentido. Não, eu não estou dizendo que as frases são ruins. Tá. Muito pelo contrário. Eu acho que algumas frases têm um tremendo sentido. Né? Eu acho que tem frases que têm um tremendo sentido. A pergunta do Fábio foi, mas sem um treinamento e conhecimento teórico, os projetos de melhorias implantados não estariam ameaçados de não ter perenidade? Sim, mas lembra o que eu estou falando. Você pode fazer projeto de melhoria tendo treinamentos básicos, um treinamento de Lean, treinamento de PDCA. Você não precisa fazer um 6 Sigma para fazer projeto de melhoria. Entendeu? É esta a questão. Tá? Porque, na verdade, quando a gente pega para falar, vamos fazer um projeto de melhoria, um projeto PDCA, e vamos diferenciá-lo de um projeto DMAIC. Quais são as diferenças básicas? PDCA e DMAIC? Não, porque eles são igualzinhos. Aliás, o DMAIC nasceu do PDCA. Colocar uma leitura. Não acredita? Vai na DPZ ali no Instagram, tem uma mandala lá, que não só PDCA, DMAIC, 8D, tá? Tem várias metodologias de solução de problemas que vieram do PDCA. Tá? Então, a diferença básica é a questão: uso ou não de ferramenta estatística. O 6 Sigma trabalha muito mais com análise quantitativa. Uhum. Agora, você consegue fazer projetos de melhoria de processo com análise qualitativa em problemas mais simples, em problemas não tão complexos, não tão estruturados. Entendeu? Sim. Ah, mas e se eu tiver? Beleza, se você tem problema complexo estruturado, talvez você vai ter que usar uma ferramenta estatística para resolver. Mas E se eu não tiver? maioria, não.
Eu acredito. Eu acredito que não, vão ser todos simples. Então, sem querer fazer, mas já fazendo jabá do próximo curso que vai ao ar, fazendo um curso de análise de causa raiz, você já consegue resolver mais da metade dos problemas do seu negócio. Simples. Entendeu? Simples, metade dos problemas você consegue com um uso de ferramentas básicas. Análises gráficas, Pareto, Ishikawa, Boxplot, diagrama de impacto e esforço. Coisa simples. Entendeu? Não precisa partir para precisamos fazer análise estatística. Não, tem problemas mais complexos, mais estruturados, mais enraizados, que são todos todo embarrotado, que você vai precisar. Agora, coisa simples, tá? E vou mais além. Né? No primeiro momento, para você chegar nesses problemas simples, você ainda vai ter que cortar o mato alto, que é o excesso de desperdício que tem no negócio. Com certeza. Tá? E para isso não precisa de ferramenta nenhuma, só precisa de olhar. Par de olho. É um par de olho. Mas se for caolho, também consegue. É o que o Fabrício falou. Primeiro, a gente aprende a enxergar os desperdícios, né? Sim. Vai. E na sequência, esse é o zero. É o passo zero. É o passo zero. Porque nós temos que pensar o seguinte. Os desperdícios, como eu falo no aconselhamento, são apenas sintomas dos reais problemas. Então você não vai atacar o desperdício. Você vai identificar o desperdício e a partir da identificação do desperdício, você vai investigar para descobrir qual é a causa daquele desperdício. Então, o ponto é esse. Qual é o ponto zero? Aprender a enxergar o desperdício. Sim. E eu vou falar, depois que você aprende, é como se você está num... Vou dar um exemplo aqui. Como se você estivesse no cinema 3D, mas só você está de óculos 3D. Aí todo mundo está vendo o filme normal e você está vendo os negócios voando. Assim, ó. É desperdício voando para cima da sua cara. E eu vou falar, olha só, se tem nutricionista, eu acho que tem bastante nutricionista assistindo a gente aqui. O Daniel escreveu um livro, um jeito diferente de enxergar os 7 desperdícios. Eu já li esse livro e já está fazendo propaganda. E eu acho que eu já escrevi no LinkedIn sobre isso, mesmo antes da gente ficar mais próximo. E é um livro que vale super a pena, assim, porque ele vem trazendo... São 50, né, Dani? Não adianta esconder, não. Tem 50 cases aqui, né? São 50 cases que, na verdade, hoje nós já estamos... No LinkedIn já tem 220 cases, 220, se não me engano. Já tem 220 cases e nós estamos, então... Aqui são dos de 2018, a coletânea dos cases de 2018, que, diferente do LinkedIn, lá só tem o case, aqui tem o case, tem a resposta, né? Porque no LinkedIn o case termina com a pergunta, aqui tem a resposta. E tem também uma sugestão de como evitar o desperdício. A Mariana hoje postou que o livro dela chegou, né, Mari? Depois que você lê, você passa exatamente, o feedback pro autor aí. A Mariana já fez uma sábia decisão na vida, né? Já está indo rumo à mentalidade enxuta. Começou a sua jornada. O primeiro passo para ir rumo à mentalidade enxuta é adquirir esse livro e começar a aprender a enxergar o desperdício. Mas quer se tornar um agente lean? Tem que ler o livro. Eu acho que essa questão assim do agente lean, nutricionista sendo agente lean, como agente lean, né? Além dele agregar muito valor, eu acho que está passado até esse termo para o dono do negócio, porque ele começa a não trazer só custo para o cara, né? Uhum. Ele começa a se dar valor. Então, normalmente, os locais, os proprietários, os gestores, eles passam a olhar a gente de uma forma diferente, né? Então... Sim, porque você passa a agregar. Exatamente. A Fernanda vai dar uma palestra num simpósio que vai ter agora de consultoria. É o primeiro simpósio de consultores de serviços de alimentação.
E ela vai falar sobre isso. Como é que o Lean ajuda a gente não só a entregar valor, mas para o nutricionista se dar valor também, né? Sim. Eu acho que a partir do momento que você aprende a entregar valor, você se dá valor. Porque quando você entrega valor, as pessoas começam a te dar valor. As pessoas começam a te reconhecer. As pessoas começam a te preferir. Né? É o caso que nós estávamos conversando um pouco antes da case, daquele negócio em que o cliente falou, cara, não, você me prometeu entregar um valor, eu vou ter que vender mais barato o produto que você me entregou, porque o seu produto não tem o tanto de valor que eu preciso para vender ao preço que eu quero. Então você vai ter que pagar a diferença, porque você me prometeu um produto que entregava esse valor, ele não está entregando. Então é a mesma coisa um profissional de qualquer área, aí, independente da nutrição ou qualquer outra área, se você não entrega valor, porque vamos lá, você está sendo chamada para ir lá por uma obrigação. Já começa por aí. Então o cara já te chama de nariz torto. Ele só te chamou porque ele tem a legislação lá para cumprir e ele não quer que o negócio dele feche. Né? Então ele precisa, ele já está te recebendo de mau humor, porque tem que chamar esse povo aqui. Tá? Então já começa por aí. Então você já precisa quebrar essa barreira e mostrar que além, e aí eu acho que agrega valor, mostrar, olha, além de você cumprir os requisitos, você ainda pode ter ganhos. Sim. Lógico que ao cumprir e seguir à risca os requisitos, ele vai ter ganhos indiretos, né? Só que são ganhos não vê, a longo prazo. A comunicação não é vista, né? Então, se o cliente passar não é a longo prazo, porque assim, eu pelo menos estou assim. Se eu passar mal no restaurante um dia, eu nunca mais volto. Então, assim, lógico, agora o dono do restaurante vai perceber o valor nisso a hora que ele começa a ter, por exemplo, clientes que frequentam há mais de anos o estabelecimento. Porque enxergam, tem como referência de qualidade o estabelecimento dele. E isso, né, ter qualidade agrega valor aos olhos do cliente. Claro. Mas é uma qualidade que demora para dar resultado, demora para dar retorno. Que é a hora que o cara começa a ter, por exemplo, uma quantidade X de clientes todo dia, porque ele tem uma clientela cativa. Uhum. Isso vai levar um tempo. Então, esse valor demora para aparecer. Então, ele cumprir as normas, as boas práticas, né, é um investimento, não é um gasto, é um investimento, né, que demora para dar o retorno. O retorno vem depois de anos. Sim. Então, é preciso, talvez, para ser bem visto e para ser mais valorizado nesse ramo, que você entregue mais valor. E você vai entregar mais valor a partir do momento que você der, você ajudá-lo. Importante isso, tá? Não caia na besteira de fazer por ele. Não caia na besteira de fazer por ele. Você tem que ajudá-lo. Tem que ajudá-lo a fazer. Porque se você passar a ser a pessoa que faz por ele, você virou um serviçal. E na hora que a gente sair dali, nada. Tá? Então, na hora que você saiu, continua não tendo. Então, você tem que ajudá-lo, porque ele vai enxergar valor a partir do momento que ele entender que a sua presença é necessária quando você traz para ele algo que ele não saiba. Então, você vai... É por isso que as pessoas assim, acham estranho. Mas, nossa, como é que você tem tanto prazer em ensinar? Porque é assim que eu demonstro o meu valor. Ao ensinar as pessoas o que eu sei, elas me buscam cada vez mais para querer aprender mais. Com certeza. Mas se eu chegar e fizer pelas pessoas, eu viro as costas e ela nem é meu nome. Então, é importante. Isso tá na veia, tá na alma, aliás. Tá na alma do agente Lean, isso. Você é um transformador de pessoas. Você é um desenvolvedor de pessoas. Você não trabalha o agente Lean, o resultado, o ganho financeiro é consequência do trabalho dele. Porque realmente o resultado que ele busca é o desenvolvimento, é o crescimento das pessoas com quem ele está atuando. Com certeza. Seja uma atuação temporária, um serviço de consultoria, seja numa atuação mais frequente, quando ele é um seletista da empresa,
seja até no âmbito social e familiar. Quando você promove, busca trazer para a vida das pessoas melhorias, né, para que elas se tornem melhores, independente de ter retorno financeiro ou ganhar alguma coisa com isso. Exatamente. Né? Esse, na verdade, foi um dos principais motivadores para eu escrever esse livro. Porque o conteúdo dele, na época, já estava disponível. Os posts já estavam no LinkedIn. Né? O livro, na verdade, foi um condensado para facilitar, porque o LinkedIn é muito difícil das pessoas conseguirem buscar coisa antiga nele. Né? Então, o livro foi um modo de fazer um condensado disso e agregamos mais valor a partir do momento que já tem a resposta e uma sugestão. Sim. Digo sugestão porque não é regra, eu não sou Deus, eu não sou o senhor que sabe tudo. É uma sugestão de como você pode evitar ou minimizar, porque nem todo desperdício pode ser eliminado. O Fabrício falou, né? O agente Lean é uma pessoa que escolhe ser uma figura de transição. Eu acho que é muito isso, assim. Quando Fernanda veio com a ideia do Lean pra gente, pra mim, pra nossa consultoria, ela já conhecia, né? Ela já falou aqui na rede e tal. A ideia de transformar as cozinhas, os serviços de alimentação que a gente iria passar, só a ideia já me brilhou os olhos, sabe? A ideia não era nem, tipo, não vou fazer fortuna com isso, não. Mas a gente dentro da faculdade, o nutricionista, ele já não escolhe hoje a área de produção. Porque ela já é completamente subjugada. Eu já ouvi gente falando para mim assim, eu não vou fazer a área de produção, de gestão de produção, porque eu não vou ficar catando feijão. Sendo que o nutricionista ele tem um outro papel, um gestor da área de produção. Já existe máquina para fazer isso. Também. Mas aí você sai da faculdade e aí vai para o serviço de alimentação com essa... já inconformado com a situação, mas assim... com o cliente já te achando um peso ali, um custo para o negócio, uma obrigação... E isso vira um ciclo, né? Porque o aluno lá atrás, ele olha o nutricionista que está na produção hoje, ele fala assim, nunca que eu vou trabalhar num negócio desse, tá louco? As meninas estão ali ralando. E o Lean, ele me pareceu com essa oportunidade, assim, de ser agente de mudança mesmo, de chegar ali e fazer diferente. Quando você falou sobre... Você deu o exemplo do rio, e o rio todo sujo, o fluxo não funciona... Porque quando a gente fala assim, não é que a gente não faça o controle de qualidade, porque isso é extremamente importante. As doenças transmitidas por alimentos, elas estão aí, são subnotificadas, mas existem, impactam a economia. Mas uma vez que eu organizo o fluxo, eu já estou retirando dali boa parte dos problemas que vão gerar contaminação cruzada. Eu lembro, eu sou um pouquinho mais antigo, né? Tenho um pouquinho mais de... Eu lembro da famosa, não sei se quando nós tivemos aqui aquela crise da cólera. Né? O principal meio de contaminação era através da preparação de alimentos. A água contaminada e principalmente verduras, né? Lembro que a gente tinha que lavar as verduras com água sanitária, cloreto de sódio, todas aquelas coisas. Que era um negócio bem complicado. Agora, um ponto interessante, eu acho que é válido salientar, que essa questão que você comentou, eu acho que ela é independente de nutricionista, tá? Eu acho que é uma questão dos profissionais em geral. Né? Eu acho que assim, a escolha da carreira a ser seguida, a formação que você vai fazer, né, com o que você vai atuar, né, ela tem que ser um processo muito bem trabalhado. Como eu falei, o agente Lean, ele é uma vocação. É quase que uma vocação. Porque assim, cara, se você não gostar de gente, se você não gostar de... Não tem jeito. Se você não sentir... Se você olhar para uma pessoa... Sem ofensas, mas se você olhar para uma pessoa subdesenvolvida, não sentir a necessidade de desenvolver aquela pessoa,
você está no negócio errado. E aí eu digo para qualquer cenário. Independente de ser lindes ou só nutrição, quer dizer, se você está vendo uma pessoa fazendo algo que você, dentro do seu nível de conhecimento, seja ele qual for, você entende e sabe que tem um jeito melhor, um jeito mais rápido, ou um jeito mais seguro para que aquilo seja feito, e você não se dá a humildade de tentar ajudar aquela pessoa, viu? Talvez você tenha que trabalhar de frente com o computador sem conversar com ninguém. Você não pode ir pro Gemba. Ir pro Gemba é essencial. Né? Então, assim, então não dá, porque assim, não estou de forma alguma crucificando essas pessoas. Muito pelo contrário. Eu sou do seguinte opinião, acho que não tem ninguém errado. Só tem, às vezes, a pessoa no lugar errado. Tem que fazer a pessoa só está no lugar errado. Né? Às vezes, porque é aquele ponto, lembra? Nós estávamos comentando um outro seriado lá do programa, que o cara falou, não, mas eu faço tudo com muito amor, faço tudo com muito carinho, dedicação, beleza, mas você está fazendo tudo errado. É verdade. Né? Você faz o que você gosta, você faz o que você ama, você faz com dedicação, com empenho, você quer sustentar sua família, ou seja, você tem todos os fatores positivos, toda a motivação correta no seu trabalho, mas está fazendo errado. Exatamente. E aí ele estava lá numa cozinha totalmente suja, totalmente desorganizada, entregando a pior comida da Rua Augusta. Mas ele fazia com amor. Ele fazia com amor, com dedicação, com empenho. Era o sustento da família dele. E ele ainda escrevia o melhor de São Paulo, escrevia no cartaz. Quer dizer, então assim, que às vezes aquela história, a pessoa não enxerga. Ela não consegue, ela está cercada por essas questões, e às vezes ela está se empenhando, e às vezes ela está ralando, e às vezes é de manhã a manhã, um sacrifício, né? E ela fala, sabe, ele até fala, quando que eu vou ganhar alguma coisa? Porque, né, nunca vem para mim, a vitória nunca chega para mim. Mas porque você está jogando o jogo errado. Você não está entendendo jogar o jogo. Você entrou em campo com a bola e está igual um louco correndo atrás da bola. Você tem que entender o jogo. Né? Então, nessa hora, é importantíssimo o agente vir e falar, cara, ó, é um pouquinho mais pra cá. E aí tem um ponto importante. Essa é a parte dura de ser um agente. Tem horas que você vai ter que falar a verdade nua e crua para as pessoas. Sem dó. Aí as pessoas sabem o que falam? Que a gente está puxando a orelha, que a gente tá achando ruim, fica brigando. Sim, o pessoal você diz que às vezes a gente não sabe que não sabe e precisa de ajuda. É aquilo que a gente estava conversando ontem, que você falou da incompetência inconsciente. Incompetência consciente. Ou seja, você nem sabe que não sabe. Tá? Então, assim, você não sabe que existe outra coisa. É igual a gente estava brincando no negócio da quarentena, né? Deve ter vilas em locais remotos do país que nem sabe que está tendo quarentena. Estão vivendo a vida normalmente, estão tranquilos lá. Acorda cedo, sai, vai trabalhar, volta, não tá nem, porque não está sabendo de nada, nem sabe o que está acontecendo. E isso é comum. Né? Por quê? Porque a única referência que teve, né? A única referência que teve é aquela. E às vezes não tem referência nenhuma, teve que criar sua referência. Eu acredito, né, não vão ser todos, mas grande parte dos negócios na área de food service começam daquele jeito, né? Não, o fulano ou a Beltrana sabe cozinhar muito bem, tal, não sei o quê, então resolve, vamos montar um restaurante, não precisa comer, né? A alimentação é fácil, e monta um restaurante. E eu sou a experiência viva, que mudou a escala, ou seja, mudou a quantidade de refeições, a habilidade não é a mesma. Eu não sei fazer comida para uma pessoa. Eu não consigo fazer comida só para mim. Não consigo, não sei. Fica uma porcaria. Se eu fizer almoço para uma pessoa, fica uma porcaria. Eu fui fazer um sanduíche, vai
do que fazer almoço. Eu sei fazer almoço para 4 pessoas. 3, 4 pessoas. Até 20 ou 30 eu dou conta. Passou disso, esquece, não é comigo. Entendeu? Se eu for fazer, eu vou ter que fazer várias vezes. Vou fazer, é 60 pessoas, vou fazer 2 de 30. Então. Uma de 60 eu não sei fazer. E aí eu acho que já sai um pouco dessa habilidade caseira. Porque não é caseiro. Não é caseiro. Já tem que entrar outras técnicas, outros modelos. Então, é outro papo aí. Então é complicado. Então, às vezes, não tem a referência. Ou, às vezes, tem a referência errada, né? Aquela famosa... Eu brinco muito assim, né? Eu brincava muito quando dava treino. Você chegar... qualquer indústria que você imagine. Qualquer indústria. Pode até ser um restaurante. Uma cozinha. Chega numa cozinha e coloca uma cadeira no lugar. Pega uma cadeira e põe lá. Pum, no lugar que todo mundo vai ver a cadeira. Põe a cadeira ali. A primeira semana, no dia que você colocar, ninguém vai falar assim, o que a Natália está fazendo com essa cadeira? Cara? A Natália está doida? Ela vai sentar na cadeira? Vai todo mundo questionar a cadeira. Beleza. Você deixa a cadeira lá. A cadeira vai ficar um dia, 2, o povo vai ficar questionando. Uma semana, o povo vai ficar questionando. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Lá, 1 mês e meio. Chegando quase no 2º mês, ninguém fala mais a cadeira. Ninguém fala mais a cadeira. Ninguém questiona mais, todo mundo acha normal, já coloca até algumas coisas em cima da cadeira, tá lá. A cadeira faz parte do ambiente. Quando der 3 meses, vai lá e tira a cadeira. Vai todo mundo falar assim, o que você está tirando essa cadeira daí? Não pode não, o lugar dessa cadeira é aí. Então tem muita coisa, tem muito padrão, tem muita referência que surgiu assim. E até hoje repete e diz, não, é tradição. Mas não faz sentido o que você está fazendo. Mas não faz sentido, mas não, é tradição, porque a avó da minha avó fazia assim. E às vezes essa referência, essa tradição, ela custa dinheiro. Na maioria das vezes. Ela custa muito dinheiro. Por quê? Por uma coisa bem simples. Porque quando começou, a escala era pequena. Então o desperdício era pequeno. Não custava tanto ao negócio, esses pequenos desperdícios. Mas quando você foi aumentando a escala e foi mantendo esse desperdício, ele foi aumentando junto. E hoje ele custa um valor alto. Se você parar para pôr no papel, você vai ver o tanto de dinheiro. E aí, fica a dica, aí já, para os negócios que podem estar assistindo essa live, ou para depois as nutricionistas mostrarem essas lives para os seus clientes. Se você tem um negócio bom, que tem um alto faturamento, mas o seu lucro é baixo, meu amigo, pode ter certeza, você está cheio de desperdício. A triste notícia. É uma triste notícia, você está cheio de desperdício. Porque como é que com faturamento alto você tem lucro baixo? É porque você está cheio de desperdício. Teu panelão está cheio de furo. E a gente vê muito isso, assim. E normalmente, às vezes, são furos pequenininhos, mas são muitos furos. Ainda mais numa cozinha que a gente trabalha com muitos insumos, né? Então, a Fernanda falou que uma vez ela foi contabilizar, né? Era contabilizado lá no offshore, e eram 782, eu acho, itens. E normalmente, aí você vai olhando um por um, e não é do dia para a noite, né? A gente vai caminhando devagar e vai olhando. Normalmente, a gente tem que checar ali aonde está o problema principal, né? Então, o que você falou das ferramentas, né? Usar um Pareto ali. Usar, exatamente, para não sair. A gente não tem uma metralhadora de solução de problemas. Não. A gente não tem metralhadora para sair Rambo, né? Não é igual o Rambo, que você chega lá, aquela metralhadora giratória e mata todo o desperdício do seu negócio, em uma semana tudo bem. Não. É assim, cara. Você vai ter, na verdade, você tem um alfinete. Você tem que matar o desperdício com alfinete. Exatamente. Então você tem que procurar, achar e matar o desperdício com alfinete. Tá? Porque às vezes você não tem dinheiro nem para comprar uma bala de revólver. Então você tem que matar com alfinete. Entendeu? Porque diferente do programa lá da televisão, não vai
um patrocinador que vai reformar sua cozinha e comprar um monte de coisa nova. Não. Não tem. Então você tem que fazer tudo do seu bolso. Então o que é o ideal? Que você traga ganhos sem fazer investimento. Não, mas aí não existe. Isso de uma maneira incrível. Porque a vida inteira falar, onde não se coloca, não se tira dinheiro. Ok, concordo. Só que onde se perde também não se tira dinheiro. Não pode. Então o que você faz? Vamos diminuir o tanto de dinheiro que você está perdendo. Vamos eliminar desperdício, porque desperdício é dinheiro perdido. É nota de 100 rasgando. Eu nunca vi dono de negócio rasgar a nota de 100. Mas desperdício no negócio dele tem de monte. Tem a rodo, tem pra você escolher. Né? Dos 7 desperdícios, o cara tem 7 de cada, pelo menos. Então, tem coleção. Desperdícios são invisíveis para os olhos não treinados a enxergá-los. E aí eu acho que eu posso até chamar mais um jabá, hein? Já que vai chamar o jabá. Vocês são parceiros demais. O treinamento do Fabrício, né? Sim. Do Agente Lean. E eu acho que aí quem quiser saber um pouco mais lá no Instagram dele, Fabrício Guedes, Fabrício com 2 Bs, né, Fabrício? Fabrício. Já falei para Fabrício, eu vou falar agora ao vivo para você gravar na cara e fazer o Instagram da sua empresa. Pelo amor de Deus, não? Natália já tem na Cozinha Lean, eu já tenho na DPZ Lean, falta você fazer da Linha SA. Linha SA e Lean Cook. A gente está faz falando da aqui Linha de cozinha e Sim, faz das duas. também atua no food service, né? Sim. E completando, só para falar dessa questão de enxergar desperdício, eu tenho uma postagem minha, uma frase de uma pessoa muito inteligente essa pessoa. E ela falou o seguinte: atividades que agregam ou não agregam valor são coloridas, mas em geral somos daltônicos ao olhar para elas. A pessoa inteligente que escreveu a frase foi quem? Daniel Pezzi. Fantástico. Mas em geral é isso, a gente olha e vê as duas iguais, a gente considera que as duas são iguais. Entendeu? Então, em geral, a gente acha que tudo agrega valor. Tá? Então, dotar-se da capacidade de enxergar e identificar desperdício é o primeiro passo para todo mundo. Eliminar desperdício é a base para tudo. Sabia disso? Que a eliminação de desperdício é a base para tudo que existe de mais famoso hoje em dia. É a base do Lean, é a base do TPM, é a base do 5S. É a base dos nomes chiques, eu nem sei tão chique é os nomes, é a base deles também. O negócio de ágil, de Kanban. Eliminar desperdício é a base de tudo, é a base zero. É o nível ground. Né? É ali, ó. Eliminação de desperdício. É o segredo, é a chave do sucesso. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa... A primeira capacidade que você precisa dotar-se. Enxergar desperdício. Tá? Segundo, aí sim, você vai ter que entender, né, quais são as atribuições, quais são as práticas, e quais são as habilidades e as ferramentas que um agente Lean precisa ter. E a partir deste conhecimento, você vai ter que buscar as capacitações nesses pontos. Sim. Porque por mais que boa vontade que eu, Fabrício, que mais qualquer outra pessoa tenha, não se pode formar um agente Lean dentro de sala. Não se consegue. Você capacita na sala e ele se transforma no Gemba. É o único jeito de se formar um agente Lean. Você prepara na sala e ele se transforma no Gemba. Começa na sala, termina no Gemba. É o único jeito. Não tem jeito. Tá? Não tem fórmula mágica, não tem cinturão colorido, não tem broche, nada disso. Capa. Nem óculos. Nem óculos, não tem capa, varinha de condão, Harry Potter, não tem nada disso. Agente Lean começa na sala
processo termina no Gemba. A transformação real, a formação acontece no Gemba. A Fernanda, parte teórica. A gente está falando de Gemba, a Fernanda falou assim para a gente, só porque alguns nutris não conhecem, né, o que é o Gemba. O Gemba é onde está tudo acontecendo, né? O Gemba é o local onde a verdade está, onde o valor é agregado, é onde o processo. O Gemba é o local onde aquele processo acontece. Né? Vocês vão falar no food service, o Gemba é lá na cozinha. Se for numa indústria manufatureira, é lá no chão de fábrica. Se for num cartório, é lá dentro na sala de escrivão. É isso aí. Se for na igreja, num casamento, o Gemba é lá na igreja, no altar, a gente está casando. Então, o Gemba é onde as coisas estão acontecendo, onde o real está sendo acontecido. Né? É onde você vai para ver. É onde a gente tem que estar. É onde tem que estar. Mas para ir para lá, você precisa se preparar. Então, aí vem os cursos, vem os treinamentos, vem os livros, vem os vídeos, vem as lives. Isso aí. Todas as fontes de informação. Por quê? Você pode ir para o Gemba sem nada disso? Pode. Sabe por que pode? Porque lá no começo, 1915, 1930, quando a família Toyoda começou, eles foram para o Gemba sem nada disso. Acontece que eles levaram 60 anos para conseguir ter... né? Você tem 60 anos para se tornar um sucesso? Não, né? Então, vamos acelerar o processo? A gente já sabe como fazer, entre aspas. Não, os livros nos ensinam, nos contam o que eles viveram. Então, você já parte da referência deles. Uhum. E você vai viver mais que eles. Porque você vai viver em realidades diferentes da deles. Só que se você quiser começar do zero, também vai. Só que vai levar mais tempo. Em vez de levar 10 anos, vai levar 30, 40 anos. E outro, você vai cair muito mais vezes. Vai dar com a cara no chão muito mais vezes, indo desse jeito, do que indo com um preparo teórico antes. Com certeza. E falando nesse preparo teórico, a gente tem 2 minutos. A gente vai... Temos mais, porque depois dessa live tem a after. Tem o after live, né? Nas festas tinha o after party, aqui tem o after live. Porque o Instagram ele é um desgramento aqui. Seguinte, pessoal que quer saber das notícias, dos treinamentos, das lives e de tudo, vai pro pós-live aí que nós vamos falar no pós-live. No pós-live ele sai daqui e vai lá pro DPZelim, vou falar aqui, já tô com o Simpla aberto aqui para liberar as inscrições. Pessoal que está nos assistindo aí, ó, vou liberar as inscrições. Papo junto com o Fabrício no Linkoff, dia 30 de maio. E nós vamos falar disso também. Vamos falar, se você quiser inscrição gratuita para o Linkoff, vai para a Afterlive agora. Assim que acabar aqui na Cozinha Lean, continua lá na DPZelim para poder. Infelizmente, e mande um e-mail para o Instagram, peça uma live de 2 horas. Essa live de 1 hora não dá graça nenhuma. A hora que começa a garganta a esquentar, já acaba. É isso aí. Vamos bombardear. Essa semana eu reclamei numa plataforma aí, tive a resposta positiva, eles já fizeram melhorias na plataforma. A gente precisa reclamar. Por base da minha reclamação. Então, galera, reclama aí no Instagram, fala live de 2 horas, pelo amor de Deus. Que agora que vai pro IGTV, então, pô, põe 2 horas aí para nós. Dani, obrigada. Você está aqui falando com a gente, falando com os nutricionistas, falando com os serviços de alimentação. A gente teve cliente aí participando. E é muito legal, assim, ouvir de vocês. Eu acho que é meio que ratificar o trabalho que a gente tem desenvolvido, tentado desenvolver. E a parceria sua, a parceria do Fabrício aí é essencial para a gente. Sim. E como eu sempre digo, para mim, o serviço de alimentação, o food service, é a cadeia de valor mais importante que existe, que é a cadeia de preparação de alimentos. 1 segundo.